Na apresentação de hoje eu vou te ensinar como pedir a revisão da sua aposentadoria do INSS. Nós vamos mostrar um verdadeiro guia completo para o ano de 2024 de como você deve proceder para pedir a revisão da sua aposentadoria. É um tema que está em alta no momento e por conta disso muitas pessoas têm dúvidas a respeito da revisão da aposentadoria. Por isso que é importante você entender o que é, quem tem direito e como solicitar a revisão do seu benefício previdenciário. Vamos começar aqui com o primeiro tópico. O que é a revisão da aposentadoria? Vejamos, é um procedimento que permite ao segurado questionar o valor do seu benefício previdenciário, buscando aumentá-lo. Então, você vai questionar o valor do seu benefício e, se for o caso, você vai fazer o quê? Pedir uma revisão para aumentar o valor da sua renda mensal. Isto porque, gente, o INSS pode ter cometido erros no cálculo e esse erro pode resultar em um valor menor do que o devido. Era para você receber um valor, o INSS comete um erro na hora de realizar o cálculo para a concessão do seu benefício previdenciário e resulta na redução do valor do seu benefício previdenciário. Pode ser uma pensão, uma aposentadoria, enfim. Aqui no tópico 2, nós vamos explicar quem tem direito à revisão de aposentadoria. Vejamos, todos os aposentados pelo INSS podem solicitar a revisão do seu benefício previdenciário, observado, evidentemente, o tempo de recebimento do benefício. O artigo 103 da Lei 8.203 de 91 estabelece que o prazo para pedir a revisão da aposentadoria ou de qualquer outro benefício previdenciário é de 10 anos. Então é importante observar o prazo. Aqui no tópico 3, nós vamos tratar dos motivos para solicitar a revisão do seu benefício previdenciário. E antes de falarmos aqui todos os motivos, é importante lembrarmos o seguinte: eu já repercuti casos aqui no canal, inclusive no próprio voto do ministro Alexandre de Moraes, ele também cita vários casos que foram publicados em grandes jornais de circulação nacional, que o aposentado, após solicitar a revisão do seu benefício, aumentou significativamente o valor da sua renda mensal. Teve casos aqui que nós repercutimos no canal que a pessoa passou de um salário mínimo para o teto da Previdência Social, que hoje, se considerarmos o teto atual, daria algo em torno de R$ 7.800. Quase R$ 7.800 é o teto que você pode receber e tem muitas pessoas que estão recebendo apenas um salário mínimo, R$ 1.412. Então veja a importância desse tema para todos vocês. Dito isto, vamos continuar aqui. Motivos para solicitar a revisão. Primeiro motivo, erros no cálculo do benefício. Aquilo que nós acabamos de explicar. O INSS comete muitos erros no cálculo na hora de conceder o benefício. A exemplo, tempo de serviço e valor das contribuições. O INSS faz os cálculos para conceder a aposentadoria, entretanto, deixa tempo de serviço fora, como é o caso da revisão da vida toda, que deixa tudo aquilo que você pagou antes de julho de 1994 para trás. O INSS desconsidera, descarta tudo aquilo, mas pode acontecer em outras situações. Você trabalha em uma determinada empresa e na hora de analisar o seu caso, o INSS não inclui no cálculo as contribuições que você fez em um determinado emprego. Isso pode resultar em uma redução no valor da sua renda mensal, bem como o valor das contribuições. Ao invés de considerar um valor que foi contribuído, o INSS considera outro valor e, com isso,
causa prejuízos para os trabalhadores. Tanto é verdade que nesse caso aqui, gente, tem pessoas que ingressam com uma reclamação trabalhista, por exemplo. A pessoa trabalhou em uma determinada empresa e aí percebe que ao invés de receber determinado valor, recebeu menos do que deveria. A pessoa então ajuiza uma reclamação trabalhista, né? E a justiça então condena a empresa determinando a correção para que conste, por exemplo, na carteira de trabalho e previdência social, o valor correto do salário. Com base na decisão judicial aqui na Justiça do Trabalho, você pode pedir o recálculo de um benefício previdenciário, por exemplo. Então, perceba a importância. Aqui no motivo 2, novas leis ou decisões judiciais que podem beneficiar o segurado. No caso da decisão judicial aqui, isso que eu acabei de explicar. Você tem uma decisão na Justiça do Trabalho aumentando o seu tempo de contribuição, aumentando o valor do seu salário, tudo isso repercute lá nos cálculos do INSS. Ou leis, olha outro exemplo aqui que nós podemos utilizar no caso da revisão da vida toda. A revisão da vida toda tem dois dispositivos que estão sendo questionados até hoje, né? Apesar de já ter sido aprovada no Supremo Tribunal Federal, mas se resume na discussão de dois dispositivos, o artigo 3º da Lei 9876, de 99, e o artigo 29 da Lei 8.213, de 91. Nós tivemos uma lei editada posteriormente. Essa lei, dependendo da situação, ela pode beneficiar ou pode prejudicar o trabalhador. Então, olha aqui, ó, novas leis, motivos para solicitar a revisão. Nova lei. Nós temos também erros na aplicação de leis e normas do INSS. Veja, apesar de tanto a lei como o regulamento da Previdência Social, o decreto 3.048, bem como as instruções normativas, estabelecem que o próprio servidor do INSS deve orientar o segurado do direito ao melhor benefício. Mas nós sabemos que na prática não é assim. Ao invés do INSS aplicar a melhor norma, o INSS comete erros. Então, aplica uma lei que não beneficia o trabalhador. E aqui é outro motivo, erros na aplicação de leis e normas do INSS na hora de conceder o benefício previdenciário. Isso também pode ensejar na solicitação da revisão do seu benefício previdenciário. Outro motivo, gente, omissão de dados relevantes no momento da concessão da aposentadoria. A mesma coisa, né? Tinha dados importantes sobre determinada empresa que não foram considerados para a concessão do benefício previdenciário. Nesse caso, você também, com base nisso, omissão de dados relevantes, pode pedir a revisão do seu benefício previdenciário. E aqui nós vamos para o tópico 4, tipos de revisão. Nós temos primeiro a revisão administrativa. No caso da revisão administrativa, ela pode ser feita diretamente no INSS por meio de requerimento próprio. Ou seja, o próprio cidadão pode comparecer, por exemplo, em uma agência do INSS e solicitar a revisão do seu benefício previdenciário. Embora, eu vou repetir isso várias vezes durante a nossa apresentação, eu recomendo que, mesmo aqui, ó, na via administrativa, você esteja assessorado por um advogado experiente e que demonstre conhecimento do direito previdenciário. Então, você pode pedir a revisão diretamente no INSS. Lembrando, prazo para a decisão, né, a partir do momento que você solicita lá a sua revisão no INSS, via de regra, aí, 30 dias. Agora, estão cumprindo esse prazo. Durante muito tempo não cumpriram, mas, via de regra, em 30 dias aí sai uma manifestação do INSS sobre o seu pedido de revisão. Possibilidade de recurso, caso o pedido seja negado. Nós temos vários recursos que podem ser interpostos ainda na via administrativa, tá? Você pode recorrer para o conselho, depois pode recorrer para as câmaras administrativas mesmo, tá? Por isso que é importante que você esteja assessorado por um advogado, ainda que na via administrativa. Porque se o INSS negar o seu pedido aqui, mesmo que você queira continuar na via administrativa, porque sai mais rápido o pagamento também é maior,
né, você talvez não saiba fazer um recurso. Se você quiser utilizar modelos prontos, lá em nosso blog tem, professor Walter dos Santos, vou deixar o link na descrição. O outro tipo de revisão, gente, é a revisão judicial, que é feita na Justiça Federal via de regra, tá? Porque você pode também entrar com uma ação de revisão de benefício previdenciário na Justiça Comum, aonde não exista varas da Justiça Federal. Aí na sua cidade não tem a Justiça Federal, você pode pedir na Justiça Comum. Mas, geralmente, esse pedido de revisão na via judicial é feito na Justiça Federal por meio de uma ação revisional na Justiça, como é o caso aí da revisão da vida toda. Prazo para a decisão. Aí varia muito de cada órgão da Justiça Federal. Tem alguns TRFs que decidem mais rapidamente, algumas varas da Justiça Federal que são mais céleres, varia muito aqui, não dá para cravar um prazo específico da decisão, tá? Via de regra, as pessoas têm um descontentamento muito grande com a demora da Justiça Federal na hora de proferir uma decisão, uma sentença favorável ou negativa que seja aos aposentados. Processos mais complexos e demorados, por isso que eu coloquei aqui, ó, na Justiça o processo ele é mais complexo e é demorado, porque a Justiça tem um grande número e a Justiça brasileira também não é célere, não é rápida, né? Isso já é do conhecimento de todos. No tópico 5 aqui eu coloquei como solicitar a revisão administrativamente. Lembram-se que eu coloquei lá no INSS? Então você pode solicitar pelo site Meu INSS, cuidado com sites falsos. Preste atenção aqui, ó, gov.br/INSS com login e senha. Tem que ter feito um cadastro. Ou você pode acessar também com a conta gov.br você consegue acessar. Se você conseguir acessar aqui o site ou aplicativo para solicitar a revisão administrativamente, você vai clicar em novo pedido, depois você vai escrever no campo de busca revisão, e aí você seleciona o tipo de revisão desejada. Você vai preencher um formulário e tem que anexar toda a documentação necessária, por isso peça auxílio de alguém que entende. Feito esse procedimento, basta aguardar a análise do INSS. Além aqui de poder solicitar online pelo próprio site ou aplicativo Meu INSS, você pode também comparecer diretamente a uma agência do INSS, solicitar a revisão administrativamente presencialmente. Você pode ligar no 135 e agendar um atendimento em uma agência do INSS. Importante levar todos os documentos, cópias e originais. Você deve preencher um formulário lá de revisão de benefício e igualmente vai aguardar a análise do INSS. Tópico 6, eu trato dos documentos necessários. Preste atenção aqui, um documento com foto, pode ser a CNH, pode ser o seu RG ou qualquer documento de conselho de classe. O seu CPF, importante, tem que ter o CPF e a carteira de trabalho e previdência social. Isso aqui é o documento mais importante para pedir a revisão depois do CNIS, tá? Depois do seu extrato de contribuições previdenciárias, a carteira de trabalho e previdência social é um documento muito importante porque é lá que consta os vínculos empregatícios, o valor do salário, então é com base nisso que o INSS vai conceder o seu benefício. Carnê de contribuição, se houver, tem muitas pessoas que pagam um carnezinho aí de contribuição para o INSS e guardaram. Então é importante utilizar esse documento na hora de na hora de solicitar a revisão do seu benefício previdenciário. Documentos que comprovem o erro no cálculo do benefício. Aqui, gente, você deve, a minha recomendação para qualquer hipótese de solicitação de revisão de benefício, você tem que ter os cálculos, porque é através do cálculo que você manda fazer que você vai contestar o cálculo do INSS, tá? Então você tem que comprovar esse erro por meio dos cálculos que você vai contestar aquilo que foi feito pelo INSS. Você pode levar também como exemplo contra-cheques e decisões judiciais. Lembram-se da decisão que eu falei lá na Justiça do Trabalho? Você pode levar uma sentença da Justiça do Trabalho comprovando que houve um aumento no valor das suas contribuições, que houve um aumento do tempo de contribuição, que houve um aumento de salário. Tudo isso é importante para comprovar a solicitação da revisão da sua aposentadoria. No tópico 7, eu coloco o prazo para solicitar a revisão. Nós já citamos anteriormente, mas vamos repetir aqui. Vamos lá. Artigo
103 da Lei 8.213 de 91. Letrinha tá feia, mas dá para compreender aí. Então, esse artigo, ele estabelece o prazo de 10 anos a partir da data de início do recebimento da aposentadoria. Do mês subsequente, na verdade, ao primeiro recebimento, tá? Então, tem que prestar atenção no prazo. Passou 10 anos, posso pedir a revisão? Não. Veja, 10 anos é um tempo razoável. Você passou 10 anos recebendo aposentadoria de forma errada e não solicitou, o legislador entende que você não pretendia solicitar mais. Então, observar o prazo. Aqui no tópico 8 eu fiz questão de colocar dicas importantes para vocês, né? Aquilo que eu expliquei durante toda a nossa apresentação, agora eu vou repetir aqui. Consulte um advogado especializado em direito previdenciário para avaliar seu caso e orientá-lo sobre a melhor forma de solicitar a revisão. Eu tenho certeza que nos comentários aí do vídeo vai aparecer, será que eu tenho direito? Eu nunca nem vi a pessoa, mas a pessoa vai perguntar, será que eu tenho direito? E eu digo, gente, é recomendado que você compareça presencialmente a fim de se entrevistar com um advogado especialista em direito previdenciário. Por quê? Vocês viram o tanto de documentos que devem ser analisados, então não tem como fazer uma análise dessa à distância. O correto é você comparecer ou enviar a documentação por meio digital para que o profissional, após se debruçar em cima dessa documentação, possa te dar um diagnóstico aí correto, né? Te orientar como fazer essa solicitação. Mas se você não tiver essa orientação, não tem como perguntar à distância. Reúna todos os documentos que comprovam o erro no cálculo do INSS. Esse tópico aqui é um resumão de tudo que nós dissemos durante a apresentação. Então, consulte um advogado especialista em direito previdenciário, reúna a documentação, faça o pedido de revisão o quanto antes. Por quê? Por conta do prazo, gente. O prazo para solicitar o benefício é de 10 anos. E após solicitar, você vai acompanhar o andamento do seu pedido. Se for na via administrativa, você pode acompanhar pelo Meu INSS ou pelo telefone 135. Se for na via judicial, peça o número do processo para seu advogado e você pode acompanhar todos os dias. Você descobre lá, entrou aonde? No TRF3. Vou entrar no site do TRF3 e consultar todos os dias o meu processo. Se for na via administrativa, eu consulto pelo Meu INSS ou pelo 135. Agora, me diga aí nos comentários se você entendeu as minhas explicações. Aproveito a oportunidade para te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu joinha, o seu like, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação.